Bom dia a todos. Entramos mais uma vez no programa Semear Esperança. Queremos ir até si, dando a conhecer também o trabalho solidário de cariz evangélico no nosso país. E hoje temos connosco o pastor Nuno Martins, que é o presidente da direção da instituição Lar Betânia, que nos dá o gosto de estar connosco. Eu estava a falar com ele que nós iniciámos um trabalho também no Ribatejo, isto em 2006, se não estou a erro, não é? Iniciámos um torneio Por de aí. futsal entre os jovens, não é? Uma atividade lúdica, mas que foi muito interessante, pelo menos até eu sair do Ribatejo ainda se mantinha e, e é bom, não é? Eu tenho como um amigo também e agradeço também poder estar comigo hoje para dar a conhecer um pouco do Lar Betânia. O Lar Betânia, que foi fundado pelas igrejas evangélicas Assembleias de Deus, mas fala-me um pouco acerca do histórico do Lar Betânia e também as valências que neste momento existem. Podes falar um pouco. Ok. Antes de mais, também obrigado pela oportunidade e realmente é um privilégio podermos partilhar acerca daquilo que estamos a fazer, à semelhança daquilo que já tivemos a oportunidade de ouvir de outras instituições também. E ainda bem, este é um princípio que nós temos, não fazemos tudo, mas fazemos a parte para a totalidade do trabalho que necessita ser feito e ainda ficamos muito aquém dessa necessidade, não é? Mas como estavas a dizer, realmente o Lar Betânia é um trabalho das igrejas da Assembleias de Deus em Portugal, da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal, mas normalmente todos os trabalhos nascem de sonhos, não é? Nascem de sonhos. E o Lar Betânia nasceu de um sonho, não é? De um homem. Há toda uma história por detrás disso. Eu não sou um grande historiador e não vou muito aos pormenores e não quero estar a falhar, mas houve algo que aconteceu na vida pessoal, que foi atribuído a Deus, a um milagre que Deus fez, e a um compromisso que foi associado também de poder estabelecer este trabalho. Inicialmente um orfanato, e já estamos a falar no ano de 1965, ou seja, o ano passado fizemos 55 anos, não pudemos celebrar como pensamos fazer por causa de toda esta situação da Covid-19 também, mas ao longo dos anos, aquilo que começou com o sonho de um homem, que teve toda uma cobertura também de um movimento, não é? E que permitiu desenvolver esse trabalho, não é? Inicialmente em Estremoz, depois em Vendas Novas uma valência feminina, primeiro numa zona chamada Amarconi, depois numas novas instalações, que atualmente são a nossa sede, não é? E aonde nós estamos a desenvolver o trabalho. E, portanto, são muitos anos de história, com muita gente envolvida, com muita gente a trabalhar em prol das crianças e dos adolescentes que, por várias razões, tiveram que passar por esta casa e têm que passar por esta casa. E é este o trabalho que nós estamos a desenvolver desde 1965, com os ajustes necessários. Atualmente, uma IPSS e também um lar de infância e juventude é a nossa valência. Os termos vão mudando, agora mais conhecida ou mais reconhecida como casas residenciais. E faz algum sentido, porque nós procuramos que este lar seja uma casa também. E uma casa seja um lar. Além do trabalho do lar, não é? Neste caso, vocês têm um lar de meninas. Existem outras valências que neste momento estão a desenvolver? Não, ainda que pela alteração estatutária que tivemos que fazer recentemente, que todas as IPSS tiveram que ajustar, tínhamos colocado a abertura, a possibilidade de outras valências. Neste momento, o nosso trabalho está centrado mesmo na infância
e na juventude e nesta única valência que temos em vendas novas. Há pouco eu não mencionei, mas neste passar de anos e estando a funcionar apenas em vendas novas, nós fizemos também o ajuste da nossa sede e a nossa sede passou a ser mesmo em vendas novas também. Ok, muito bem. Isso, sem dúvida, é um testemunho cristão, o facto de nós termos o trabalho social e de alguma forma podermos também levar educação, formação a todos os beneficiários, neste caso as beneficiárias. Como é que tem sido, enquanto comunidade cristã, levar também a palavra através do trabalho solidário? Como é que tem sido a aceitação, portanto, das beneficiárias, como também da comunidade no seu todo? E sim, nós realmente, quando nós olhamos para um trabalho como este que nós estamos a desenvolver, em primeira instância, aquilo que acontece ao recebermos as nossas residentes é que há todo um trabalho literalmente social de cuidar que é necessário ser feito. É claro que nós somos uma IPSS e, como está mesmo nos nossos estatutos, de inspiração cristã. Ao sermos de inspiração cristã, tudo o que são os valores cristãos nós procuramos colocar em prática, em tudo aquilo que nós fazemos. É verdade que começamos de um ponto de partida que é, para nós é importante, que é percebermos que nenhuma destas crianças, adolescentes, jovens que acabam por ser acolhidas na nossa instituição desejam lá estar. Não por causa da instituição em si, seja a nossa ou outra qualquer que trabalhe no mesmo âmbito, mas porque sentem que algo que é natural lhes é tirado. Ou seja, o facto de que crescemos num lar, com o pai, com a mãe, com os nossos irmãos, é aquilo que naturalmente nós desejamos. Temos essa perspectiva, que é uma perspectiva cristã, não é? O marido, a esposa, têm os seus filhos, crescem no lar até que eles crescem e formam o seu próprio lar. Quando isto não funciona assim, começamos a entrar num problema logo. A partir do momento em que elas chegam à nossa instituição, é trabalhar de forma a que possam encontrar ali um lugar de descanso, de estabilidade, em todas as áreas, desde da alimentação, à sua higiene pessoal, aos cuidados necessários de saúde, procurando levá-las também em todo o trabalho académico, acompanhamento psicológico, terapêutico. E claro também, nós acreditamos que a nossa inspiração, sendo Jesus Cristo, o cuidar de pessoas, o amor que nós precisamos colocar no trabalho que fazemos, na maneira como procuramos servir quem está naquele lugar, serem abraçadas por este amor. E a partir daí, claro que a reação é distinta. Ainda agora um bocadinho mais aqui, concretamente à pergunta que fizeste, como em tudo na vida, e na nossa fé cristã tem que haver uma aceitação pessoal. Portanto, quando nós o fazemos de uma maneira prática, ou seja, na maneira como servimos, nos procedimentos que temos na casa, no dar graças pelos alimentos, no dar graças pelo cuidado que Deus tem, na informação que vamos passando, na liberdade que cada uma tem de poder participar nas mais diversas atividades que são realizadas, quer na igreja local, quer nas atividades regionais também, em tempos às vezes de lúdicos, como há pouco partilhavas também, é a forma que nós temos de fazer chegar a esta pessoa e a partir daí, quando é questionada a nossa fé, quando é questionada a razão da esperança que nós temos, temos todo um trabalho a desenvolver com as nossas residentes e com alguns dos nossos colaboradores que também, não sendo cristãos evangélicos, têm a oportunidade também de reconhecer esta inspiração que Jesus é para nós.
A sociedade, localmente em vendas novas, nós não temos encontrado qualquer dificuldade em afirmarmos a nossa fé cristã dentro de um trabalho social. E talvez aqui poder mencionar também todo o trabalho que foi feito ao longo dos anos sustenta esta aceitação na própria sociedade local. É, sem dúvida é importante, não é? Mostrar o Evangelho pelo exemplo, não é? Porque Certo. nem vocês podem obrigar ninguém a seguir a fé, mas sem dúvida que são uma inspiração. Eu encontrei-me há algum tempo com um jovem que conheci no campo bíblico. Uhum. Era o adolescente. Ele não está na igreja, mas recordou os tempos do Lar Betânia, porque o Lar Betânia levava carrinhas e carrinhas de jovens para o campo bíblico, lá na Foz do Arelho, e ele recordava os tempos, não é? Aquilo que aprendeu, do Pastor Santos, e tinha marcado a vida dele, não é? E penso que sem dúvida que é importante marcar as vidas sem sem obrigar, não é? Porque muitas De vezes nós forma alguma. pensamos a pessoa está a residir aqui, tem que ir aos cultos, tem que fazer isso. Eh, Talvez essa não seja, essa não é a melhor forma, nem poderá ser por aí, não é? Nem é assim que acontece, ou seja, há Pois, uma liberdade. Por exemplo, tu tens mencionado a questão dos campos bíblicos e realmente nós temos a oportunidade de fazer com que elas estejam envolvidas numa série de trabalhos que são feitos e muitas vezes externos até à igreja, como a nível de canto, como uma série de saídas a teatro, sim, lembro-me, por exemplo, à Vila Natal, em Óbidos. Há pouco tempo tivemos a oportunidade de levar parte do grupo, porque algumas, devido à relação que ainda mantêm com as suas famílias, também no período de férias escolares, também elas vão até às suas famílias, mas procuramos uma diversidade de participação e em tudo o que elas participam é, de alguma forma, promovido por nós, mas tem que ter a aceitação de cada uma delas, inclusive a participação nos retiros. Não é dizer assim, o lar leva e elas vão contra a vontade. Não, ninguém vai contra a vontade, na igreja local também não. É verdade que neste momento, fruto da Covid-19, há um resguardar sim. maior dentro da instituição, uma ausência de participação em aglomerado de pessoas, mas mais do que algo que é institucional, é mesmo isso, é fazer chegar até elas o amor de Deus no dia a dia. No dia a dia. Muito bem. Quais são os entraves que tens sentido, não é? Enquanto dirigente também de uma MPSS de cariz evangélico? Quais são os maiores entraves que tens encontrado para desenvolver o trabalho solidário? Porque de facto há carências e há necessidades, mas muitas vezes não é fácil implementar o trabalho, desenvolver o trabalho. Fala um pouco sobre isso. Tens tido algumas dificuldades? Claro, nada é feito sem dificuldades, não é? E neste momento, isto é normal na história, todos os trabalhos sociais eles têm que se adaptar às problemáticas dos tempos, ainda que as instituições possam ultrapassar décadas, elas a cada ano, a cada década vão encontrando outras problemáticas. Como eu disse, na gênese do Lar Betânia está um orfanato e durante muitos anos o que é que acontecia, mesmo enquanto já uma IPSS, é que nós recebíamos muitas vezes nas nossas instituições, quer em Estremoz e em Vendas Novas, e agora em Vendas Novas, recebíamos muitas vezes crianças pré-escolares, e que muitas delas construíram a sua vida dentro da instituição. E, portanto, quando nós vamos moldando ao longo dos anos, vamos ensinando princípios, vamos ensinando valores e vamos construindo, de alguma maneira, essas vidas. Aquilo que está a acontecer na maior parte das instituições, das casas residenciais, é que nós estamos a receber, na maior parte do tempo, atualmente, adolescentes jovens
já não só com problemas, muitas vezes nos seus lares, com as suas famílias, mas elas próprias com vícios, com uma série de situações, de problemáticas, que já é um trabalho de desconstruir para depois podermos construir. E como nós percebemos, e vamos olhando para as várias notícias, apercebemos-nos que há muitas problemáticas associadas à toxicodependência, à sexualidade, que estão muito ativas já numa população adolescente. Eu, talvez olhando, e nós ainda somos assim dois jovens, não é? Com alguns cabelos brancos, mas a adolescência de hoje não tem nada a ver com a minha adolescência. O acesso que elas têm à informação é muito superior ao que nós temos, e a liberdade que têm também muito superior àquela que os nossos pais davam. Ainda que nós andássemos pelas ruas, pelo menos, e brincássemos e tivéssemos com colegas e passássemos muito tempo na rua, não tínhamos a oportunidade, a má oportunidade, que hoje é muito oferecida a esta faixa etária. E este é um dos problemas que nós temos. Tens notado entre as residentes também problemas que têm a ver com a questão das novas tecnologias, da questão da internet, não é? O facto delas poderem estabelecer contactos. Tens notado isso também? Ou alguma problemática que tem a ver com as novas tecnologias? Jogos, se calhar isso acontece mais com rapazes, não sei, não estudei muito essa área, mas têm chegado até vós também problemáticas nessa área? Pedro, dizer que de uma maneira muito direta, sim, claro que hoje em dia temos essa consciência que é uma problemática com todas as crianças, adolescentes. Eu estava a ouvir no outro dia que uma série de sites, por exemplo, dentro da área da pornografia, por exemplo, que há um acesso tão simples, é tão fácil de passar ao lado de tudo aquilo que a lei exige para que haja acesso a estes conteúdos. É tão fácil, não há uma verificação. E não só, ainda que nós pudéssemos, e cada uma terá certamente o seu telemóvel, a forma de contactar, tudo isso. Mas hoje nós vamos a qualquer sítio, é quase impossível. Se não tem internet no telemóvel, há de haver um hotspot, há de haver um amigo. Se não tem telemóvel, há de haver um colega que tenha. E portanto, não vivemos aliados disto. Ou seja, este agarrar muitas vezes a jogos, agarrar muitas vezes até às próprias redes sociais, é uma preocupação e que tem que ser cuidada a cada dia, sem sombra de dúvida. É isso. E como é que tem sido o vosso relacionamento com a igreja local, neste caso, mas com as igrejas em todo o país, qual tem sido o feedback e o apoio também que as igrejas têm dado? Pedro, talvez só antes de ir a essa pergunta que me fizeste, porque estávamos na questão das dificuldades, e eu centrei-me nesta problemática, mas podes concluir. Há duas outras dificuldades tremendas para qualquer IPSS. Aliás, como nós não temos a intenção de alcançar lucro, não é para isso que nós estamos cá, a área financeira é sempre uma dificuldade muito, muito grande. Gerir uma casa destas, com o acordo que nós temos com a Segurança Social, com a contribuição, é uma luta diária. É uma luta diária. Sei que não é apenas... se fosse apenas um problema do lar de Betânia, talvez se resolvia bem o problema. Mas todas as IPSS passam por dificuldades, ou a esmagadora maioria passará por dificuldades, umas mais do que outras. E outra dificuldade que nós temos, também muito grande, é na questão de encontrar colaboradores para trabalharem connosco. Como sabes, nós estamos no Alentejo e há uma dificuldade muito grande. Às vezes, quando fazemos alguma publicação de que precisamos de um auxiliar da ação educativa, de um auxiliar de serviços gerais, de alguém para a cozinha,
Chegamos às vezes a não ter ninguém que nos seja enviado nem pelo Centro de Formação Profissional, o Centro de Emprego, que responda, que envie o seu currículo, e é uma dificuldade muito grande. Ainda que tenhamos neste momento o nosso quadro dentro daquilo que são as exigências legais, mas temos uma dificuldade muito grande. Estamos muito gratos pela equipa que trabalha connosco e temos excelentes profissionais em todas as áreas, desde a equipa técnica, a equipa educativa, os serviços, e nesta época da Covid-19 muito lhes tem sido exigido, e uma palavra de gratidão também para eles e para a disponibilidade que têm tido para nos ajudarem, porque também é um peso muito grande sobre nós enquanto direção. Até agora temos estado tranquilos, mas temos uma população que entra, sai e, portanto, os riscos estão associados também. E outra problemática é a burocracia. As leis, nós fazemos um trabalho social, fazemos um trabalho para a população, fazemos um trabalho para o Estado, mas muitas vezes a burocracia é demais. E nós precisávamos realmente de simplificar, porque qualquer coisa que pensamos fazer está envolta numa enorme burocracia. E essa é a dificuldade que nós temos também. Indo agora à questão então da... Já agora, só uma coisa. Achas que essa burocracia ou essa dificuldade cresce pelo facto de serem evangélicos? Pedro, concretamente, eu posso dizer que por intuição sim, porque é isso que nos acontece, sendo nós uma minoria no nosso país. Isso acontece, e sendo pastor, notamos isso em muitos dos projetos das igrejas. Na prática, ainda que percebamos que possa haver algum preconceito, sendo uma IPSS, acabamos por trabalhar dessa forma. Agora, percebemos que talvez por sermos uma instituição de cariz evangélico, possamos não ter algumas oportunidades que são dadas a outras entidades. Mas estamos aqui para fazer o trabalho, estamos aqui para dar o que podemos dar, fazer o que pudermos fazer, e acima de tudo não nos tem sido impedido de fazer o trabalho, e damos graças a Deus por isso. E oramos pelas nossas autoridades. Isso. Ok. Podes continuar então a relação com as igrejas, não é? Com as igrejas. Claramente as igrejas são a nossa base de suporte. E são a base de suporte da instituição, do Lar de Betânia, até na questão do associativismo. Porque nós temos uns estatutos que, acima de tudo, vão privilegiar a possibilidade das igrejas sócias da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal serem sócias do Lar de Betânia, de poderem eleger representantes para os órgãos sociais, e depois, dentro dos sócios individuais ou auxiliares, também muitas pessoas das nossas igrejas também são sócias, ou algumas pessoas. Claro que fica sempre aqui um desafio, e creio que é um problema que acontece com a maior parte das instituições, que é muito poucos são aqueles que realmente são associados. Muita gente das igrejas, e nós sabemos, e por isso é que é muito importante para o Lar de Betânia as igrejas, por isso é que procuramos como direção visitar as igrejas, partilhar a informação daquilo que nós estamos a fazer também, daquilo que são as nossas necessidades, para que possam orar por nós. E as igrejas são fundamentais. Quer a igreja local, pela proximidade, quer o movimento pelas atividades que realiza e que permite também que as nossas adolescentes e jovens possam também participar, e também pelo apoio financeiro. As igrejas têm sido o suporte. As contribuições que recebemos da Segurança Social, elas não são suficientes para desenvolver todo o trabalho. Para as despesas do mês, e como nós entendemos, todas as despesas
logísticas. Temos uma propriedade, mas uma propriedade que se desgasta, há obras que são necessárias fazer, há adaptações que são necessárias fazer, e as igrejas têm estado por trás, quer com as contribuições, com as suas cotas, quer com as ofertas que enviam, e de particulares também. E ainda que estejamos muito gratos, porque dentro da sociedade civil tem havido também uma prontidão muito grande para nos ajudar, e vários serviços têm sido feitos com ofertas de pessoas que nada têm a ver com a Igreja, mas a Igreja, nesta área financeira, tem sido também um grande suporte para o Lar Betânia, mesmo em tempos de grande crise. De Não é grande fácil crise. nestes momentos, não é? Não é fácil, não é Neste fácil. momento agora. Mas estamos gratos a Deus por isso. E, acima de tudo, porque recebemos este suporte espiritual por trás. E é um privilégio percebermos que, sendo uma IPSS e um trabalho que, pelos seus estatutos, é algo independente, mas que é totalmente dependente desta família evangélica da qual nós participamos. Não é? Sim, e inclusive os estatutos também dão essa possibilidade de filiação. Talvez por serem antigos, com a nova legislação, penso que já nem era possível fazer esse tipo. Mas está, Mas mas é é algo muito que realmente importante, é muito temos, importante. É, sem porque dúvida. é um trabalho que pertence e que precisa deste suporte das igrejas por Sem detrás. dúvida. Sem dúvida. Muito bem. Então, e em relação a objetivos futuros, não é? O que é que pensas? Ou o que é que sonhas E com o sim, Lar Betânia? sonhos há sempre muitos. Agora, nós passamos por todo um processo de reestruturação, a partir do momento em que ficamos apenas com a Valência em vendas novas, e não tem sido um processo fácil, mas que acreditamos que está num processo de conclusão, ou seja, de conseguirmos estabilizar o que temos, e sonhamos certamente fazer mais, mas antes de fazer mais queremos fazer bem. Isso. Eu estava a pensar, como sendo uma IPSS ou um braço da convenção, não seria possível no futuro, não é? Porque as igrejas acabam por depois ter as suas associações paralelamente, mas no futuro não seria também possível ser um braço do movimento e até das igrejas em alguma ação solidária que elas quisessem desenvolver? Pedro, eu não diria que não, embora nós temos uma situação que é interessante, e às vezes não temos esta noção. As nossas igrejas, elas estão espalhadas, no sentido da Convenção das Assembleias de Deus, pelo país, território continental, pelas ilhas, pela Europa, pelo mundo, e isto deixa-nos ficar o Lar Betânia no Alentejo, às vezes com alguma dificuldade de proximidade. Estou certo que, se nós tivéssemos um trabalho num lugar mais central, seria possível até a proximidade física, porque o resto existe com as igrejas. Nós sempre estamos abertos a trabalhar em parceria com as mais diversas igrejas, nos envolvermos nos mais diversos Isso é muito bom. projetos. E diante de cada projeto que possa surgir, nós vamos sempre analisando. Exato. Agora, às vezes a dificuldade logística, a nível de pessoal, obriga-nos mais a concentrar todos os esforços na casa que temos. E às vezes já não é fácil. Há uma exigência muito, muito grande. Mas mesmo não só com as igrejas, e claro que nós estamos disponíveis sempre a trabalhar com as igrejas, mas a nível local, em rede, com outras associações, com a Câmara Municipal, com a Junta de Freguesia, estamos sempre disponíveis para poder trabalhar dentro das limitações que temos, fazer o nosso melhor. E aí há sempre uma abertura para o podermos fazer. Sim, o Lar Betânia já trabalhou em outras vertentes, não é? Também na angariação de alimentos,
E essa área também é uma área que pode ser desenvolvida, sem dúvida. Em determinados momentos também, dependendo de projetos, de circunstâncias também, porque como entendemos, nós recebemos donativos em géneros às vezes de várias instituições ou de supermercados, e o trabalhar e o poder chegar e ajudar outras famílias com coisas que também às vezes não são tão necessárias, ou que o período que têm de consumo também não irá ser gasto na instituição. E isso temos feito chegar a outras famílias também carenciadas, procuramos também dessa forma, e às vezes também porque nos atribuem ou fazem-nos chegar coisas que, por exemplo, tendo uma população feminina, não se tornam tão necessárias, e às vezes trabalhar em parceria com outras instituições e às vezes até uma troca. Olha, nós temos isto em excesso, vocês têm isto, e fazemos ali um ajuste também. Muito bem. Ok, olha, agradeço-te imenso este bocadinho. Podemos conversar um pouco sobre o Lar Betânia. Que Deus abençoe, que Deus abençoe toda a equipa do Lar Betânia e que possa prosperar e avançar. Se me era permitido ainda, Pedro, Sim, sim. só para deixar ficar aqui, porque às vezes com tanta informação a gente não... Eu tinha aqui alguns apontamentos, Sim, e sim. creio que não disse. Atualmente nós temos 27 residentes, entre os 8 anos e os 23. 23 até parece uma idade muito, muito elevada já, mas a grande realidade é que, dentro da estabilidade que nós procuramos dar às nossas residentes, nos últimos anos apenas, e há muitos casos distintos de outras alturas, nós tivemos 5 universitárias. Atualmente temos duas ainda a terminarem os seus cursos, e temos outras que têm saído com casos de sucesso, de envolvência na própria sociedade, com as vidas. Claro que nunca conseguiremos atingir 100% de sucesso, até porque também não depende exclusivamente de nós. Mas enquanto cada uma destas 27 residentes estão na nossa instituição, procuraremos dar todas as condições para que elas possam estabilizar a vida delas, social, académica, e acima de tudo, saírem desta casa com esperança. E é a ideia que nós temos sempre. E perceber que uma palavra tão importante, o amor, é uma pessoa. E esse é o nosso objetivo. E depois cada um de nós, assim como eu e tu, fazemos as nossas escolhas e seguimos com a nossa vida. E obrigado pela oportunidade também. Ok, obrigado, Nuno. Deus te abençoe. Tá bom, Pedro. Obrigado, Tchau. eu.